Pasta 12. Parte 12. Casa Amarela. Nos últimos dias, vários ataques dos guerrilheiros levaram a tropa brasileira a organizar uma série de fortificações na área do PF-8. As paredes da fábrica foram reforçadas e algumas passagens fechadas. Foi construído um reservatório de água e as instalações elétricas montadas. Instalou-se um pequeno gerador que permitia o funcionamento de uma geladeira para os soldados. No hospital, nada podia ser militarizado por pressões da igreja que o administrava. A Casa Amarela era um sobrado cuja entrada era uma porta de ferro. Próximo a esta havia uma escadaria estreita para acesso a um grande cômodo com 2 janelas. Uma pequena sacada estendia-se sobre a Rua Magnólia. Na parte de cima, 2 passagens levavam a uma grande área aberta. O local era cercado por um muro de aproximadamente 1,5 metros de altura e, em virtude dos recentes combates, encontrava-se todo retalhado por tiros. Antes de ser utilizada como ponto de apoio da tropa, a casa era realmente amarela. Naqueles tempos, quando lá estivemos, estava no reboco de cimento, o que dava uma coloração cinza ao solo e às paredes. Os muros do piso superior estavam sendo reforçados em ritmo acelerado. Algumas reformas estavam sendo realizadas e todos os dias dezenas de pessoas trabalhavam em ritmo alucinante para sua conclusão. Não raros os trabalhadores eram obrigados a se proteger dos tiros vindos em direção à tropa e os trabalhos precisavam ser interrompidos. Eram 14 horas. Eu acabara de chegar ao PF-8. Todo o pelotão estava em posição. 2 carros da cavalaria, os urutus do pelotão Centauro, comandados por um tenente da minha turma, também dividiam a área com o Chacal. Centauro, posicione seus carros diante da nossa entrada para proteger o pessoal de tiros vindo de algum sobrado da região, pedi. Pode deixar, Chacal. Vou deixar um carro aí e o outro vai rondar a área. Você quer dar uma volta para conhecer? Quero sim, eu vou levar alguns dos meus para se ambientarem melhor. Então prepare o seu pessoal. Vou sair daqui em 10 minutos, Chacal. Chacal 1 e radiooperador, preparar para partir. Nós vamos... Fui interrompido pelo rádio e alguns disparos ao longe. Chacal, é Chacal 2. Prossiga, o senhor está escutando? Muitos tiros ecoavam, alguns unidos passavam sobre a fábrica. O movimento dentro aumentava. Todos os presentes se abrigaram no galpão. Positivo, o que se passa aí? O Birita estava na hora com o Caiçara e acabaram de receber tiros. Foi verificada a direção de onde partiram os tiros? Somente a direção geral. E os disparos continuam a vir para cá. Identificamos também disparos na sua direção, aí no PF-8. Continue monitorando e se identificar a direção, pode abrir fogo. O volume de disparos aumentava, ouvimos nova interferência no rádio. Chacal, é Chacal 3. Prossiga 3. Tenente, a Magnólia está completamente vazia e alguns tiros estão passando por cima da gente. Estou indo até aí. Olhei para o Centauro. Ele preparava seu pessoal para sair. Nossa missão de reconhecimento fora abortada. Chamei o radiooperador. Vamos lá, companheiro, vamos nos juntar à Casa Amarela. O urutu foi ligado e em meio aos estrondos o pessoal embarcava. Depois do último homem, eu e o radiooperador subimos. O carro começou a andar em direção ao Portão Vermelho. Rumamos ao fogo da força adversa. Alguns homens se espremiam nos bancos internos do carro e outros ocupavam as escotilhas que davam visão para todas as direções possíveis. À frente, o motorista dirigia com a cabeça exposta. O atirador da metralhadora partia com o corpo todo do lado de fora do carro. Ao redor das escotilhas da tripulação, sacos de areia, protegidos com borracha já desgastada pela atividade, aumentavam a proteção dos militares. Seguimos na direção da Magnólia e uma estranha sensação tomou conta de mim. Comecei a ficar agoniado de estar preso naquele carro. O cavalariano orgulhava-se de trabalhar dentro das blindagens do veículo de combate. É da natureza dele. Talvez pela falta de flexibilidade do carro dentro da favela, ou ainda pela sensação de mãos atadas de quem fica no interior do blindado, senti-me completamente inútil ali. Parecia que de longe poderiam nos atingir e eu nada poderia fazer. Em meio a todo aquele tiroteio, chamei Centauro no rádio. Centauro, é Chacal. Prossiga. Abra a porta aí para a gente, eu vou a pé. Chacal, tá difícil aí fora, você tá louco? Não, pode abrir. Tá rolando muito tiro, você vai assim mesmo.
Abra aí que eu vou continuar na rua mesmo. É ruim demais para a infantaria ficar aqui dentro. É muito apertado. Beleza, Chacal, mas tome cuidado, falou Centauro enquanto a porta traseira do carro se abria. Descemos eu e meu companheiro radiooperador. Permanecemos atrás do Urutu, que aos poucos prosseguiu pela rua deserta. Graças a Deus, tenente, é muito ruim ficar lá dentro. Aqui o tiro passa mais perto, mas eu posso responder para todos os lados. Além disso, se eu quiser, também posso correr atrás dos guerrilheiros ou atrás de nossa tropa. Concordo, eu também não gostei de lá. Em meio aos estouros desunidos dos tiros mais baixos que cortavam a rua Magnólia, eu e meu canga nos escondemos atrás de barrancos que não ofereciam abrigo algum. Qualquer disparo em nossa direção cortaria aquelas madeiras como se fossem folhas de papel, e o festival continuava com o barulho dos disparos de fuzis 5.56. Decidi permanecer na rua para observar e coordenar um pouco melhor o pelotão. À minha esquerda e a 30 metros encontrava-se o Chacal 3 na Casa Amarela. Mais à direita, o 2 ocupava o hospital. Na rua, centenas de pessoas permaneciam escondidas nas casas e nos becos, grudadas ao chão, deixando a Magnólia apenas para o blindado e os tiros. Aos poucos, o pelotão começou a responder ao fogo inimigo. Os primeiros tiros a ecoar foram do nosso fuzil 762 de Chacal 3. Por cima da minha posição, vários disparos saíram por sobre o muro da Casa Amarela. Quando algum pedestre ameaçava ter coragem para levantar-se, querendo fugir e entrar em um beco, o ensurdecedor barulho do 762 parecia jogá-lo de volta ao solo. "Vamos para a Casa Amarela", gritei. Ele se levantou e partiu para a retaguarda enquanto eu fazia a base de fogos com alguns tiros à frente. Ao mesmo tempo, do meu lado direito, Chacal 2 iniciava sua tarde de fogos. Havia 3 ou 4 homens com os fuzis para fora, descarregando suas armas na direção das bocas de fogo que observavam na direção oeste. Meu canga parou atrás de uma geladeira velha na rua. "Pode vir, tenente." Iniciei meu deslocamento de costas e andando enquanto ele executava alguns disparos. Passei por ele e prossegui mais uns 10 metros. Parei atrás de uma mureta e apontei o fuzil para o fundo da Magnólia. Atirei outra vez. "Pode vir você agora." Dessa maneira, fomos retornando até a porta da Casa Amarela. Pelo rádio, chamei Chacal 3. "Abra pra gente aqui, Chacal 3. "Positivo." Rapidamente, o soldado Carcassinha abriu a porta de ferro enquanto o show continuava. "Tenente, o bicho tá pegando de verdade lá fora." "Eu vi. Rádio operador, avise o Falcão pelo celular." Era o primeiro dia do pelotão e praticamente todos já haviam atirado na primeira hora de ocupação em sítio militar. Alguns ficavam concentrados. Em outros via-se a excitação total. A maioria levava muito a sério, com bastante profissionalismo, mas também vi um ou outro militar que, talvez por infantilidade, achava estar em um jogo no qual nada poderia lhe acontecer de grave. Subi as escadas. Na parte coberta da casa, os trabalhadores haitianos permaneciam deitados, protegendo-se dos fogos. Alguns rezavam, outros choravam, e havia os que se mantinham agachados e quietos. Na varanda fechada, 2 homens cuidavam dos fundos da casa por uma das janelas sobre a rua Magnólia. Na parte aberta, o restante do 3º GC se espalhava pela orla do muro com os fuzis empunhados. Todos observavam ao redor e quando um disparo cortava o ar em nossa direção, ouvíamos muitos outros estrondos retornando para a Avenida Nacional 1. O rádio-operador se aproximou. "Tenente, Falcão está ciente e disse que já deve vir para cá." "Ok", respondi, e os disparos não cessavam dos 2 lados. Um pouco mais à frente, o Urutu ganhava espaço na Magnólia, e quando alinhou sua posição com a do hospital, recebeu uma chuva de traçantes que cortou rasante a rua e esbarrou na blindagem. Nenhum tiro atingiu a tripulação. O carro estancou. Um leve ajuste na posição da metralhadora MAG e a resposta veio firme e forte. Uma rajada violenta cortou o ar de volta na direção dos disparos recebidos. De longe viam-se os tiros destruindo a parede de um sobrado da Nacional. Em seguida, outra rajada cortou o ar, uma mistura de munição comum com traçante, mas parecia um show de raios laser destruindo as paredes de uma fábrica ocupada por atiradores da força diversa. Mais outra, e outra um pouco mais longa para encerrar a série. Um barulho da matraca fazia nossos soldados pularem afoitos.
A cavalaria está arregaçando aquela casa, sargento, falou Van Halen. Eu vi, respondeu Chacal 3, quando alguns unidos passavam por cima da casa. E as trocas de tiro continuaram. O celular tocou enquanto eu e o soldado Jeff disparávamos contra uma janela semiaberta a uns 100 metros de nossa posição. Dali, Chacal 2 havia nos passado pelo rádio que vira uma boca de fogo atirar. Tenente, é o Falcão, falou o radiooperador. Saia da minha posição e atendi ao telefone. Pois não, Falcão, como é que tá aí? Tá tranquilo, Falcão, mas parece que estão atacando pesado nossa posição. Aguente as pontas aí que eu estou chegando. Positivo. Pode se aproximar pela Ferre Simon. Apesar dos tiros, é o ponto mais limpo agora. Apago. No hospital, a situação era mais ou menos a mesma. Dos dois lados da laje superior, os soldados do Chacal 2 revezavam-se, levantando as cabeças para observar e realizar disparos enquanto recebiam um grande volume de fogo inimigo em virtude de ocuparem posição nítida e alta na região. De um lado estava a Esquadra 1 do Caiçara, do outro a do Cabo Velho. A maioria dos disparos atingia as paredes do lado deste último. Durante algumas horas a situação se manteve assim. Por volta das 16h30, Falcão chegou e logo em seguida os disparos cessaram. Alguns de nossos militares haviam gastado quase metade dos 100 tiros de 7,62 que carregavam. E aí, Chacal, estão lhe atacando mesmo, hein? É verdade, capitão, mas o pessoal está bem, está de moral alto. Quando falei com você pelo telefone, escutei muitos tiros e aqui chegando também. O pessoal da inteligência me passou que os bandidos atacariam novamente tentando retomar a Casa Amarela. Chacal 3 escutou e interferiu. Vão ter que trabalhar muito mesmo para tirar a gente daqui. E riu. Falcão estava muito tranquilo e o pelotão também, apesar de tudo. Fez perguntas sobre o meu dispositivo e a cavalaria e pediu para aguardarmos. Se eles atacarem sem melindre, soldadada, pode sentar o dedo. Essas palavras motivaram ainda mais os que estavam na linha de frente. Rapidamente passei a mensagem para Chacal 2. Naquele momento, percebemos que Falcão realmente pensava como soldado, sem a preocupação de se poupar quanto a responsabilidades. Havia uma grande desconfiança da linha de frente, tenentes, sargentos e soldados, no concernente aos procedimentos de nossos superiores quanto ao amparo de nossas ações durante os conflitos. Questionariam tudo e se cometêssemos um erro. Enquanto eu estivesse no comando do bairro, os soldados sabiam que estariam amparados estando certo ou errados desde que cumprissem suas obrigações. A responsabilidade, sobretudo, era minha e eu não abria mão disso. Aquela declaração de Falcão me acalmou, mas quem mais gostou de ouvi-la foram os soldados e os sargentos. Comigo ou com os sargentos por perto, eles sabiam que poderiam atuar naturalmente conforme seu instinto de autoproteção. Agora viam que também poderiam ser os mesmos em combate, estando ou não o comandante da companhia na área de operações. Pasta 13. Parte 13. Corpo fechado. Por volta das 19 horas e sob alguns disparos cortando o ar, chegou o nosso jantar à Cité Militaire em uma viatura com o pessoal do encarregado de material. Chacal 4, o adjunto do pelotão, era o responsável por coordenar nossos suprimentos, e estando o clima tenso ou não, sempre foi extremamente eficiente. Na base ou nas operações, sob tiros ou não, durante 6 meses eu nunca precisei me preocupar com as refeições do pelotão. A única lembrança minha é que sempre eram entregues pelo Chacal 4, na hora e no local certos. O mesmo ocorria com munição, água, equipamentos de visão noturna, viaturas, etc. Além da eficiência logística comprovada, a experiência do adjunto era fundamental na administração das pessoas. Desde a divisão das tarefas, a preocupação com os horários, ao controle de pessoal e nos trabalhos braçais, ele foi exemplo a ser seguido e aos poucos passou a ser referência na companhia. Chacal 4 recebia a refeição na fábrica abandonada e a separava para os grupos de combate. Além do pelotão, distribuía também para o pessoal da cavalaria em apoio. Diferentemente dos exercícios, nem sempre os tiros cessavam para almoço ou para dormir. Mesmo escutando os estalos no ar, o adjunto preparava uma Land Rover com as refeições na carroceria. Chamava 3 ou 4 homens da fábrica e o motorista. Partia para o portão de onde iria percorrer nossas posições e distribuir os alimentos. Pelo rádio escutávamos: Chacal, é o Chacal 4.
"Ô Manger, comida, comida, chegou, abra pra gente entrar." O portão da Casa Amarela se abria e 2 soldados subiam com a comida. Quem estava no descanso comia, quem trabalhava mantinha-se na posição observando. A esquadra de Van Halen ocupava os cantos da casa e observava atentamente em todas as direções. Alguns traçantes cortaram o ar ao largo de nossa posição pelo alto, mas pareciam fogos de artifício ou raios laser. Chacal 4 prosseguiu nas ruas escuras na direção do hospital. Além de não oferecia proteção alguma, os becos eram macabros sem qualquer tipo de iluminação. O carro branco avançava e o deslocamento era devagar. Os soldados se apoiavam de lado nos bancos com as pernas para fora para facilitar um desembarque caso fosse necessário. Entregaram comida a Chacal 2 e retornaram à fábrica. Com certeza seria mais prudente utilizar os urutus para levar alimentação às posições. Algumas companhias chegaram a solicitar esse apoio à cavalaria e sempre foram atendidas, mas seus oficiais eram extremamente sobrecarregados. O único horário em que não realizavam patrulhas e podiam descansar era o das refeições. Por essa razão, decidimos assumir o risco e, mesmo sob tiros em sítio militar, realizávamos o ressuprimento de Land Rover. Essa atitude por parte de nossa companhia levou os cavalarianos a serem gratos e a terem boa vontade em todas as operações quando lhes solicitávamos. Houve no dia a dia de trabalho o fortalecimento de um espírito de companheirismo muito útil nas situações adversas. Em algumas ocasiões assumimos riscos para ajudá-los. Em contrapartida, eles sempre nos apoiavam, chegando a tomar nossa vanguarda em combate com os carros para nos desaferrarem do terreno da linha de frente da Nationale 1. Uma leve trégua, 20 minutos de silêncio, o suficiente para a população lotar novamente a Magnólia. Parecia uma típica noite em sítio militar, céu limpo, ruas escuras e lotadas. Em uma primeira impressão parecia tudo macabro. Só havia luz em um pequeno trecho da Rua Magnólia, e isso porque a Minustah se encarregou de fazer a ligação. Os becos eram iluminados por uma longa fila de lamparinas no chão, pertencentes aos ambulantes e moradores que ficavam do lado de fora de suas casas conversando. A luz baixa das chamas e a fumaça subindo por entre os barracos escuros incrementavam um ambiente no qual ocorriam também cultos de voodoo. Além disso, a pele escura dos negros muitas vezes os faziam desaparecer nas dobras e nas sombras dos becos, tornando ainda mais arriscadas as patrulhas da noite. As pessoas ficavam andando de um lado para o outro. Grupos de conversa se formavam em todos os cantos. Algumas festinhas ao som de música haitiana aconteciam até altas horas no meio da rua. Observávamos o tempo todo com equipamentos de visão noturna. Suas imagens verdes eram essenciais à nossa própria segurança. Os bandidos eram bastante espertos, segundo os informantes e a própria população. Organizavam-se, havia generais, pelotões e até mesmo exercícios de adestramento básico de combate. Bastante experientes na guerrilha urbana, de alguma forma eram financiados, pois munição não faltava para nos atacarem. Muitas armas eram de cano curto, como revólveres calibre 38 ou 32, pistolas 9mm e até armas artesanais como a Zancreole, um cano de ferro soldado em um punho, no qual uma mola acoplada em um ferrolho era adaptada em uma trava que se fixava em um entalhe da armação, bem rústica. A arma era municiada com pólvora em papel embolado, com pequenas bilhas de chumbo, usada sobretudo pelo pessoal de voodoo em alguns sacrifícios. Apesar da simplicidade, era letal, por isso muitos roubos eram feitos com ela. Todavia, preocupávamos sobremaneira a quantidade de tiros de fuzis calibre 5.56 que atingia as nossas posições. As armas dos guerrilheiros eram novas, bem mais que as nossas, M16, Galil, entre outros. Também havia armamento 762, porém em menor número, M1, FAL, etc. Pois bem, conseguimos jantar com relativo conforto, mas a paz durou pouco tempo. Chacal 2 entrou no rádio um pouco afoito. Chacal, apagaram as luzes de Magnólia a partir da fábrica de gelo, e tem também umas bolas de fogo passando de um lado para o outro. Bola de fogo? Era como um ritual. Antes de alguns ataques, homens faziam malabarismo com pequenas bolinhas embebidas em álcool. Normalmente cortavam a iluminação da área de operações para tirar proveito da escuridão. Colocavam bandanas com símbolos de seus grupos e partiam para o combate.
Até aquele momento, nada de tiros, mas as ruas começaram a se esvaziar. As pessoas passavam pela Casa Amarela nos olhando e a alegria de seus rostos voltava a dar lugar a cabeças baixas, desconfiadas e amedrontadas. Fui para a sacada da casa. Dali consegui observar toda a Magnólia. Pequenas bolas iluminadas passavam de um lado para o outro 200 metros à frente. Em 5 minutos a rua estava novamente deserta. Apenas alguns bêbados perambulavam sem destino. Mais 1 ou 2 minutos se passaram e o restante das luzes se apagou. O clima ficou tenso. Todos os soldados se levantaram para ver o que acontecia. Aguardávamos o primeiro tiro, e ele veio quase certeiro. Um estalo seco nasceu do breu à frente e explodiu em um pedaço da parede do hospital. Birita e Vitão se abaixaram. "Se abrigue, Birita, estão atirando na gente", disse Vitão. Todo o 2º GC saiu da sala da torre e ocupou posições nos flancos do terraço. "Chacal, é Chacal 2, atingiram nossa posição, mas ninguém ficou ferido. Por enquanto estamos tranquilos. Tá com você, Chacal 2, o que você fizer para mim está aprovado. Se precisar de alguma coisa, me chame no rádio que a gente parte para sua posição com reforço." Respondi e mandei apagar nossas luzes, dificultando as coisas para os guerrilheiros também. Mal acabei de falar pelo rádio, Chacal 2 começou a disparar na direção do breu. Primeiramente Birita, em seguida Boi. Cabo Velho, o sniper do grupo, observava tudo com a luneta de visão noturna. Conforme um tiro saía de nossas armas, vários retornavam à nossa posição. Depois de alguns minutos, chamei pelo rádio a cavalaria. "Centauro, é Chacal. Prossiga. Centauro, estamos recebendo um volume razoável de fogos partindo provavelmente da fábrica de gelo. O que acha de um reconhecimento da posição à frente?" "Positivo. Vou equipar e já estou partindo." Tanto a Casa Amarela quanto o hospital ficavam em posições de dominância sobre o restante de sítio militar. O terreno era uma planície levemente inclinada, perdendo altura conforme se afastava de nossa posição. E isso nos garantia uma leve vantagem quanto à observação da área de operações. Víamos tudo do alto. Conforme alguns disparos ecoavam no ar, víamos as bolas de fogo transpondo as ruas novamente em um show à parte. Os tiros prosseguiam, vindos de todas as direções. A escuridão era total. Do hospital, Chacal 2 continuava a coordenar o seu GC. Da casa, Chacal 3 fazia o mesmo. Chacal 1 e Chacal 4 defendiam a fábrica. Notei que, em determinado momento, os tiros começaram a se intensificar, vindos do emaranhado de casas à esquerda de Magnólia, mais precisamente do chamado Beco de Trás. Era muito difícil localizar a posição exata dos disparos, pois os guerrilheiros normalmente se abrigavam nas fendas da favela. Os tiros continuavam em grande volume e se aproximavam de onde estávamos. Aos poucos conseguimos identificar as posições e respondemos pesadamente. Em virtude da escuridão, era quase impossível fazer a mira no aparelho de pontaria de nosso fuzil. Quebrei um cialume, luz química, que eu levava no equipamento e o torci até o líquido iluminativo começar a pingar. Molhei o dedo na água colorida e passei na massa de mira do meu FAL, que assim começou a brilhar, permitindo que víssemos onde atirávamos. Fui para a mureta da casa e tomei posição de tiro, observando a área. Ao meu lado, Carcassinha viu a massa brilhando e fez o mesmo, seguido pelo japonês. Logo todos estavam com as massas iluminadas. Da nossa esquerda veio uma rajada e passaram alguns traçantes por cima da nossa posição. Marrocos atirou 3 vezes e depois gritou: "Tenente, o senhor vê aquela árvore?" Vi o clarão do tiro saindo daquela posição. "Então pode arregaçar aquilo com a sua esquadra." Marrocos reuniu seus homens perto da sua seteira de tiro. "Cada um executa 5 tiros onde eu atirar", disse Marrocos enquanto disparava uma munição traçante atingindo o caule de uma árvore a 50 metros dali. Seus soldados viram o raio de luz atingir a madeira e dispararam 5 vezes cada um na mesma direção. Um disparo retornou da árvore. Foto do rastro de um tiro. Do centro até a parte inferior da foto, partes superiores de algumas casas e barracos vistos de cima. Na parte superior da foto, um céu escuro. Cruzando a mesma, entre o céu e as construções, o caminho percorrido por um projétil identificado por um traço laranja horizontal que sobe exponencialmente e contrasta com o escuro do céu. Legenda. Visão da Casa Amarela,
Disparo traçante partindo de um beco contra a tropa da torre do hospital. Foto por Luciano Moreira. Naquele momento, o Chacal 2 entrou no rádio. Tenente, vimos exatamente de onde veio o tiro. O Cabo Velho vai dar um de traçante exatamente na posição. Aí vocês repetem o que acabaram de fazer. Positivo. Todos tomaram posição sobre o muro e ficaram esperando. Aguardamos um pouco e novos disparos saíram da árvore. Do alto da torre do hospital, Cabo Velho preparou-se com a luneta de visão noturna. Tomou posição e pôs seu olho esquerdo próximo à lente. No seu olhar, o mundo era todo verde e preto conforme as imagens do equipamento. O que estava longe se tornava próximo e tudo parecia estático. Ao lado da árvore, avistou um muro alto e as pontas de uma escada de madeira. De repente, 2 homens se levantaram armados, se apoiando nos degraus. Outro apontou a direção do hospital como quem determinava onde atirar. Antes de tomarem novas posições para atacar nossa tropa, o dedo do sniper ganhou peso. Bum! Da arma do Cabo Velho saiu um feixe de luz que, certeiro no rumo dos 3, acertou em cheio o chefe. E imediatamente, como se tudo houvesse sido ensaiado, a esquadra de Marrocos executou uma chuva de tiros naquela direção. Um pesado silêncio pairou no ar. Nenhum disparo mais retornou da árvore. Marrocos gritou e, em seguida, a euforia tomou conta do 3º GC da Casa Amarela. Do lado do PF-8, a cavalaria finalmente deixou os muros da fábrica, chegou a Magnólia e parou o carro paralelo à Casa Amarela. O Urutu é um carro de combate alto e os soldados do pelotão Centauro ficavam quase na altura dos nossos homens na sacada da casa. Centauro é Chacal. Prossiga, Chacal. Estão atirando mais do lado esquerdo da Magnólia, do beco de trás. Entendido. Vou à frente para tentar reconhecer alguma coisa. O blindado partiu então pela Magnólia na direção dos disparos. Enquanto o carro seguia, os fogos novamente se intensificavam. Alguns tiros atingiam o muro da casa. Falcão observava, relatando os acontecimentos ao escalão superior. Os disparos partiam de várias direções, como se os guerrilheiros houvessem ensaiado aquilo. Alguns atiravam, parecendo brincar com o barulho dos estampidos. Tá, pausa, tá, pausa, tá, e assim repetiam a sequência. Ao chegar à frente, o Urutu virou à direita em um beco mais estreito, chamado Beco da Escola. O local media em torno de 100 metros de profundidade e ia em direção ao beco de trás, de onde parecia estar vindo a maioria dos tiros. Chamava-se de trás por estar posicionado à retaguarda da favela. Era uma reta ligando a Casa Amarela, Nacional 1, por um labirinto de corredores. Era utilizado pela força adversa constantemente por ser uma via impeditiva ao deslocamento dos carros de combate. O Urutu deslocou-se até que uma surpresa se revelou. O inimigo havia barrado a rua para impedir o carro de prosseguir. Cerca de 20 minutos antes, a cavalaria havia feito uma pequena patrulha na área do beco da escola e passou sem problemas. Daquela vez, ao chegar, foi surpreendida. Assim que as luzes das ruas foram apagadas, um verdadeiro pelotão de homens armados arrastou para o beco a carcaça de uma tap-tap. Colocaram-na no meio, obstruindo a passagem de qualquer viatura. Em seguida, arrastaram algumas manilhas de concreto, fechando definitivamente o acesso. A intenção era abrir um eixo seguro de aproximação para nos atacar e fugir pelo beco de trás. Chacal é Centauro. Fale, Centauro. Os bandidos barraram o beco da escola. Eles estão todos no beco de trás, atirando e correndo. Escutei uma gritaria de dentro do Urutu enquanto Centauro falava. Logo em seguida, a metralhadora começou a cantar na direção do beco de trás. O poder de fogo da MAG era grande. Os tiros saíam, elevando a adrenalina de todos. Alguns dos soldados não se continham e xingavam os bandidos. Outros apenas atiravam. Guerrilheiro, filho da puta, pode vir, vem que nós vamos te matar sem pena. E atiravam. O fogo cruzado aumentava e comecei a me preocupar com uma investida mais próxima.